Oi, como é que você tá? Hoje eu vim aqui pra falar um pouco mais sobre como fazer coisas sozinha. E aí, hoje eu vou trazer aqui algumas dicas práticas do que a pessoa que tá querendo fazer coisas sozinha e não consegue, como a gente pode iniciar, como a gente pode destravar o que nos trava. Vamos lá, para começar, você precisa identificar o que te impede de fazer as coisas sozinha. Quais são as crenças? Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você pensa, eu vou, por exemplo, ir ao cinema sozinha? O que te impede? A partir da resposta dessa pergunta, você pode começar a agir. Porque isso pode ser muito particular para cada um. Pode ser alguma situação que alguém te contou, falando que é muito perigoso, pode ser um medo muito grande de que alguma coisa dê errada, pode ser que na sua cabeça venha um monte de cenários catastróficos em relação a ir ao cinema sozinha, pode ser que você tenha ouvido histórias de alguém que te impeça, né? Tem uma série de possibilidades, mas aí você tem que identificar em você. A partir do momento que você identificar isso em você, você vai começar a poder fazer as mudanças necessárias para que isso aconteça. Algumas pessoas têm a ideia de que fazer as coisas sozinhas é triste. Ai, é coisa de gente derrotada, é coisa de gente rejeitada, é coisa de gente que não tem companhia, ó, pessoas tristes e sei lá mais o que. Isso é um ponto importante de se tirar da cabeça. Algumas vezes eu já passei por essa situação, quando eu falo pra alguém que eu faço coisas sozinhas, eu viajo sozinha, eu saio sozinha, as pessoas olham pra mim com uma cara de dó, como se fosse uma coisa muito triste. Mas não é uma coisa triste. Às vezes, quando eu olho para essas pessoas e vejo que elas só fazem, por exemplo, com o namorado, só fazem tudo com o marido, fazem tudo só se tiver uma companhia, eu penso quão presas elas podem estar. Não que fazer algo com alguém que você ama, ter companhia, seja algo ruim. Eu digo que pode ser. Nem todo mundo que tá fazendo algo com uma companhia tá feliz com aquela companhia. Às vezes a companhia é muito diferente dela, às vezes a companhia que ela tem gosta de coisas diferentes e ela só vai seguindo o que o outro quer e deixando pra trás o que ela mesma quer. Então, pra mim, isso é triste. Fazer coisa sozinha pode ser triste também. Depende de como a pessoa se sente consigo mesma. E se você se sente triste por isso, aí você tem que aprender e cultivar em você o que você tem de bom, as suas qualidades. E aí você se fortalece e aí você começa a descobrir as alegrias de fazer coisas consigo mesmo. Porque realmente, quando a nossa autoestima está muito baixa, quando a gente está muito triste, quando a gente está passando por processos de dificuldade na vida e você está se sentindo muito só, fazer coisas sozinho pode ser muito doloroso. Mas a gente está aqui buscando ir para o outro caminho, que é ter prazer nessas situações. É ver alegria nisso. Então, para a gente começar a ver essas alegrias, a se conectar com o que há de melhor dentro de você, você tem que fazer um esforço, você tem que olhar para si e ver as suas capacidades, os seus interesses, que você também é capaz de fazer coisas por si mesma, que não necessariamente você precisa de alguém o tempo todo. E aí, vamos lá. Vamos pensar em relação ao medo. O que trava muita gente é o medo. Medo do quê? Do que você tem medo? Qual é o cenário catastrófico que a sua mente coloca pra você quando você pensa em fazer algo sozinha? Ah, eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser sequestrada, eu tenho medo de cair, de me machucar, eu não sei, a gente inventa, porque a nossa mente ela é tão criativa pra criar cenários ruins que a gente pensa em umas coisas assim absurdas. Então, pra lidar com medo, eu vou dar uma dica que é muito legal. Que é uma cena do filme do Harry Potter. Não sei se você gosta de Harry Potter ou não. Eu gosto muito de Harry Potter. Tem gente que acha que é coisa de criança. Eu sou até suspeita pra falar, porque eu acho que muitas coisas que são ditas, vistas para criança, servem muito mais para os adultos, inclusive, do que para as próprias crianças. E tem uma cena muito interessante no filme O Prisioneiro de Azkaban, em que o professor tá dando aula de feitiços e ele ensina para os alunos a lidarem com o medo. E na cena eles falam que eles vão lidar com o bicho-papão. Qual é o seu bicho-papão? Nessa cena, eles têm um armário, o bicho-papão tá dentro do armário. Então todos os alunos têm que fazer uma fila e um de cada vez vai lidar com o próprio medo. E cada vez o medo vai se materializar, ele se materializa na frente deles e cada um tem o seu próprio medo. E o objetivo é
você vai estar de frente com seu medo, e quando ele aparecer, o feitiço é pegar a varinha e dizer ridículos, que é para aquele medo se tornar ridículo. Quando chega a vez do Rony, que é o ruivinho, ele tem muito medo de aranha. E aí, quando chega a vez dele, vem aquela aranha enorme, ele tem muito medo de aranha, ele faz o feitiço dele e ele vê a aranha com patins. Todas as patinhas da aranha com patins escorregando assim, e é super engraçado, e todo mundo dá risada, ele mesmo acha engraçado. E aí parece uma coisa boba, ai, que besteira. Faz isso com seu medo. Imagina aquela coisa que você tem mais medo e olha pra ela como se fosse uma coisa ridícula, numa situação ridícula. Por exemplo, você tem medo de ser assaltada, e aí você imagina alguém vindo te assaltar, e aí você chega pra pessoa que vai te assaltar e fala assim: ai, você não sabe da minha dificuldade. Aí você começa a falar dos seus problemas, dos boletos que você tem que pagar, todos os problemas da sua vida. Aí o ladrão olha pra você e ele que te dá um dinheiro. É um motivo pra você dar risada. Sei lá, você pode imaginar o que você quiser. Eu só dei um exemplo bobo. Olha como muda esse medo, como muda o poder desse medo tem. O medo de ser assaltado, ele é um medo real. Isso pode acontecer. Só que você sai na rua para ir trabalhar, você sai na rua para fazer outras atividades da sua vida. Se você fosse assaltada todas as vezes que você sai na rua, isso seria realmente um ponto triste. Mas isso não é verdade. Você tomando as devidas precauções, isso não vai acontecer. Entende? Tome cuidado, preste atenção por onde você anda. E vá, a gente não para a nossa vida, a gente não deixa de trabalhar por causa das questões de segurança, né? Então, esse é um exercício que eu acho muito, muito interessante, você pode fazer com outras coisas que você tenha medo. Diminua o seu medo até ele ficar pequenininho e bobo, porque às vezes a maioria dos medos que a gente cria, eles são absurdos, enormes e complexos e extraordinários, e aí quando você diminui ele, coloca ele pequenininho ali na sua frente, quando você fica diante dele e vê que ele não é maior que você, ele fica mais fácil de lidar. E não que ele vai deixar de existir, porque se você esperar ele não existir mais para fazer algo, eu já falei, você não vai fazer nada. Vá com ele mesmo. Tente diminuí-lo sempre que possível. Toda vez que vier muito forte um medo na sua cabeça, diminui ele. Faça ele ser ridículo. O medo é uma coisa natural e não que a gente tem que querer zerar o medo. Eu quero ser totalmente destemida, não ter medo mais de nada. Medo é uma coisa natural, inclusive é uma coisa saudável. O medo, ele vem para nossa autopreservação. Porque também, se a gente não tivesse medo de nada, ia ser muito mais fácil coisas ruins acontecerem com a gente e até prejudicar a nossa vida, até correr o risco da gente perder a nossa vida. Então, o medo, ele é pra gente ter prudência. O problema é quando ele é exagerado, quando ele impede a gente de viver, quando ele bloqueia a sua mente, bloqueia a sua vida. Esse é o medo ruim. E o medo é algo irracional. Muitos dos nossos medos são criados pela nossa mente sem fundamento, né? Não tem porquê daquele medo. Às vezes você tem um medo porque você tem um trauma. Esse é um tipo de medo e é um tipo de medo que precisa até de tratamento para amenizar. Mas a maioria dos medos não vem de traumas. Vem de onde esse medo? Às vezes vem da fala de alguém, às vezes vem muito da nossa família, que as pessoas da nossa família vão transmitindo o medo um para os outros. Numa tentativa de proteção, que é o que as pessoas da nossa família fazem, e realmente muitas vezes é com uma boa intenção. Só que não ajuda em nada. Então também outra coisa que você pode fazer é quando você vai se propor a fazer uma coisa e você sabe que você tem alguém ao seu redor que tem muito medo, que é uma pessoa muito medrosa, e que se você contar pra essa pessoa, ela vai te desestimular, não conte pra essa pessoa. Porque às vezes a opinião dessa pessoa te influencia muito, a opinião dessa pessoa é muito importante pra você, e se ela falar, ai, não faz isso não, porque eu vi fulano de tal que fez isso e se deu mal. Sempre vem essas conversas, né? É muito comum você ouvir isso. Então não conte pra essa pessoa, faça por si mesmo. Se você é adulto e não precisa de autorização da sua família, é claro. Se você precisar da autorização dos seus pais, aí não tem como. Mas se você for adulto, responsável por si mesmo, não conte pra essas pessoas que vão ter mais medo que você. Porque às vezes você tem tanto medo assim porque você está rodeada de pessoas que têm muito medo. E aí, se você está trabalhando em si, essa questão do medo, essa questão da vontade de fazer coisas sozinha, mas as pessoas ao seu redor não estão, não espere o apoio delas, porque elas não podem te dar esse apoio. Então você vai ter que buscar em si mesmo. E talvez se você tiver alguém ao seu redor que seja uma pessoa que trabalhe esse medo,
que já tenha feito algo sozinha, converse com essa pessoa, peça dica a elas, pergunte para ela como eu posso fazer, o que eu posso fazer. Isso pode ajudar bastante também. E aí, a dica principal que eu posso dar aqui nesse vídeo para qualquer pessoa é: faça. Ah, eu tô tremendo de medo, minhas pernas estão bambeando de tanto medo. Faça. Segura as pernas, tremendo, e faça. Vai com esse medo, vai desse jeito. Na primeira vez vai ser estranho, vai ser difícil. Algumas coisas que a gente faz que a gente tem muito medo, a gente supera e chega um momento que você não tem mais medo de fazê-las. Outras coisas demoram muito ou você sempre vai fazer com medo. Tem coisas que eu não tenho mais medo de fazer. De ir num restaurante sozinha, ir no cinema sozinha, ir pra academia e essas coisas do dia a dia, eu não tenho o menor medo de fazer mais. Porém, viajar, eu ainda fico super ansiosa quando eu tenho que viajar, antes de viajar. Eu fico com medo, eu fico criando esse monte de coisa na minha cabeça. Aí eu fico trabalhando na minha mente e eu vou com medo mesmo. Eu já viajei algumas vezes sozinha e mesmo assim eu continuo ainda passando por essas situações de ainda ter medo. Então vai ter coisa que você vai ter que continuar fazendo mesmo com medo, certo? E tudo bem, continuar tendo medo, o importante é fazer, porque aí quando eu chego lá, tudo se resolve, eu entro em contato com uma parte minha que é destemida, porque tem essa parte, eu tenho, você também tem. E aí você entra em contato com essa parte, as coisas fluem e a gente vai fazendo com medo mesmo, as coisas vão acontecendo e vai dando tudo certo. E vale a pena. Só que faça. Comece fazendo algo por você, tá bom? Sinta que você merece fazer algo por você. É importante você sentir como merecedora. Mas às vezes só quando você estiver lá, quando você fizer, que você vai descobrir essas coisas. Então, vamos fazer as coisas por nós mesmos? Por nós mesmos? Vale a pena, eu garanto. E aí, para os próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre viajar sozinha, sobre as minhas experiências viajando sozinha. E se você quer saber mais sobre isso também, siga, continue vendo meu canal, se inscreve, curta, compartilha, que vai ter muito mais assuntos como esse nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada para quem me acompanha até aqui. E eu vejo você nos próximos.